Shabbat Shalom Lekulam. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Vamos aproveitar essa tarde de Shabbat para nós darmos continuidade ao estudo do Sermão da Montanha, parte 5, as palavras de Yeshua. Então, abra o seu coração nesse momento e vamos, através das palavras do nosso Mashiach, aprender sobre assuntos super relevantes para nós. Assuntos tirados da Torá, mas de uma forma planificada, como nós vimos no último estudo. Lotirtzar, não assassine, uma forma muito mais planificada. No verso 27, que é onde nós paramos, ele diz o seguinte: Shematem et asher neemar lakadmonim. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, pelos antepassados. Lotinaf. A palavra tinaf, na verdade, o tav, não faz parte dela. A palavra é naaf. Adulterar. Adulterar. Se envolver com uma mulher casada. Se envolver com um homem casado. No caso da mulher, se envolver com um homem casado. No caso do homem, se envolver com a mulher casada. Adulterar. É isso que a Escritura, os casos de adultério que a Escritura traz, nos traz, são esses. Por exemplo, Davi da Mela, o rei Davi, que se envolveu com uma mulher casada, ou seja, ele cometeu naaf, adultério. Se envolveu com Batsheva, a esposa de Uriá. Isso é adultério. Lotinaf, não adultere. Isso foi o que o Eterno escreveu com a sua mão. Faz parte da Aseret Hadevarim. Mas veja que como Yeshua ele fez em relação a não assassinar, ele também faz em relação a não adulterar. O nível de Yeshua é muito mais elevado, Baruch Hashem. Ele não fica só, não adultere. Ele traz para o ser humano um nível muito elevado, porque é isso que ele faz com os mandamentos do Eterno. Ele eleva. E o que ele faz com os mandamentos humanos? Ele coloca no chão. A importância ele dá ao mandamento do Eterno. Foque nos mandamentos de Adonai. Foque nos mandamentos da Torá. E nos mandamentos humanos, deixa isso para trás. Larga a mão disso. Não gaste as suas energias, não gaste o seu tempo, não gaste a sua força com mandamentos humanos, preocupado com o tamanho do tzitzit, preocupado com a cor do talit, preocupado com a cor do kippah, preocupado. Se preocupe nisso aqui, nos mandamentos da Torá. Lotinaf. Não adultere. Agora, olha o que ele diz. Preste bem atenção. Olha como é lindo o hebraico, como é lindo ouvir as palavras de Yeshua no seu contexto original. Va'ani omer lachem. E eu digo para vocês, kol hanoten eino. Todo aquele que colocar o seu olho beishá na mulher. Claro, ele está falando do homem para com a mulher. Mas isso também, você que é mulher que está me ouvindo, não pense que isso é só para o homem, para você também. Agora, obviamente que é o contrário, né? Toda aquela que colocar o seu olho no homem, obviamente, tanto o homem como a mulher que ele está descrevendo aqui, ele está falando sobre adultério. São pessoas comprometidas. São pessoas que não podem se relacionar porque já tem um compromisso. Todo aquele que colocar o seu olho na mulher, la hashakba, por desejo de possuí-la. A mulher, você lê da seguinte forma:
por desejo de possuí-lo. Esse ba aqui, pessoal, quer dizer entrar. Ba, entrar no sentido feminino, ou seja, entrar na mulher. Esse termo, entrar nela, significa relação ilícita. A Torá, ela coloca 3 tipos de relações sexuais. Ela usa 3 termos diferentes de relações sexuais. O primeiro termo é o termo santo. É a relação sexual santa. É a relação sexual correta. É a relação sexual, vamos dizer, lícita. Pronto, essa é a palavra que eu queria, não correta. Lícita, pronto. A relação sexual lícita do homem e da mulher, que é uma só carne, eles são uma só carne. A relação lícita, a Torá trata como Yadá, conhecimento íntimo. Yadá, conhecer. Abraão, Yadá, Sará. Abraão conheceu a Sara e ela concebeu e ela engravidou. Então, Yadá, relação íntima. Não só Abraão, mas a Torá também utiliza Yitzhak e Rivka, utiliza Yaakov e a sua esposa, e utiliza Adam e Havá, a primeira vez que aparece. Adam conheceu a Havá e ela concebeu. Bom, o segundo tipo de relação é esse aqui, Ba, entrar a ela. E esse tipo de relação, essa palavra é indicada justamente para relações ilícitas. Normalmente, adultério ou prostituição. Adultério e prostituição, a Torá não usa Yadá, ela usa Ba, entrar. Entrar. Como se fosse algo forçado, né? Uma palavra feia, né? Uma palavra horrível. No português, soa muito ruim, muito feio essa palavra. E tem a terceira forma que aparece na Torá, quando trata-se de incesto. Quando trata-se de relação incestuosa, a Torá, ela descreve descobrir a nudez. É o que aparece, por exemplo, no capítulo 9 de Bereshit, quando houve ali uma relação ilícita, incestuosa, entre Canaã e o seu avô Noar. Se você quiser saber mais sobre isso, assista o nosso vídeo, nosso canal, O Grande Divisor de Águas, Parashá Noach, Noach, Noach. Então, quando é relação incestuosa, é descobrir a nudez. A Torá, ela coloca termos suavizantes, porque justamente sabe que as crianças vão ler. Então, ela não coloca nenhum termos fortes, vamos dizer. Então, aqui, Yeshua utiliza um termo de relação ilícita, prostituição ou adultério. É o caso aqui, ele está falando sobre adultério. Se você coloca o seu olho, se você entrega o seu olho, se você coloca o seu olho para desejar entrar, ou seja, possuir, Berua Zenunim, olha que palavra interessante que ele usa, Zenunim. Zenunim é o plural de zoná. Zoná. O que é zoná em hebraico? Zoná é prostituta. Zoná. Aqui no Brasil, se você perguntar aos antigos, aos nossos antepassados, né, os mais antigos, os mais velhos, vocês vão encontrar algo interessante, que antigamente as prostitutas, ou os lugares onde as prostitutas ficavam, era chamado lugar de zona. Zona. Ninguém falava que ia para o bordel. Ninguém falava que ia pro cabaré, pro bordel. Como é que chama os lugares? Assim, né? Eu não tenho autoridade nisso, porque eu nunca entrei, graças ao Eterno.
Veja. Zona. É assim que chamava. Zona. Vai para a zona, ou seja, vai atrás de uma prostituta. E essa palavra vem do hebraico, zonar. Vendo como o hebraico influenciou a nossa sociedade? Zona. Vem de zonar, prostituta. Aqui, zenunim. Zenunim. Plural. Mas o plural masculino, não plural feminino. Existem duas formas de prostituta ou prostituto na escritura sagrada. Zonar, que é a prostituta que vende o seu corpo através, né, recebe o dinheiro para vender o seu corpo, a prostituta tradicional, que existe até hoje. E outra também que existe até hoje, a prostituta cultual, ou o prostituto cultual, que é a prostituição que não é para receber dinheiro, é a prostituição que é justamente para entrar em contato com os deuses, entrar em contato com o oculto, cultuar os deuses. Isso é uma prática pagã antiga, justamente que vem de Canaã. Canaã, ele mesmo, o patriarca, que trouxe uma sociedade completamente depravada sexual, as mulheres depravadas, os homens também. Só você se lembrar de Sodoma e Gomorra, vem dos cananeus. Né? Os cananeus eram depravados sexuais. Isso é a cultura deles. Cultural. Prostitutas cultuais. A Torá não chama de zonar, chama de kedoshá. E a palavra kedoshá é engraçado, que quer dizer, vem de santo. Santa. Mas veja, a Torá usa o termo kedoshá não para chamar aquela mulher de santa, mas para dizer que aquela prostituição era justamente uma prostituição religiosa. Para os cananeus, quem se prostituía para entrar em contato com o oculto eram os santos. Eram os santos, as pessoas mais, entre aspas, espirituais. Que era dessa forma que eles cultuavam os deuses. Kedoshá, a prostituta. Mas a que recebe dinheiro é chamada zoná. Zoná. Entenderam? Interessante isso, né? Muito bem. Então, Yeshua diz o seguinte, olha só. Todo aquele que coloca os seus olhos na mulher, la hashakba, por desejo de entrar a ela, para desejar possuí-la, para desejar ter relações com ela. O que é que diz o texto? O que é que Yeshua diz? Naaf quer dizer adulterar, adulterou. A palavra naaf é a palavra adulterar. A palavra tinaf, veja, é a mesma coisa, gente, está aqui de cima, ó. Igual. Deixa eu apagar esses rabiscos, que tá meio feio isso aqui. Pronto. Deixa o mouse. Vamos ver se o mouse funciona melhor aqui, que não está funcionando bem. Agora sim. Então, veja. A palavra tinaf, gente, é adulterar. É algo que vai acontecer. Não adultere. Não faça isso. E a palavra naaf já é o ato em si, já aconteceu. Adulterou. Naaf otá bilbo. Naaf otá bilbo. Adulterou no seu coração. Adulterou com ela no seu coração. Ou seja, através do desejo do coração, ele cometeu o adultério. O que é que todos os sábios ensinam? Que é, se você cometeu o ato. O que é que Yeshua ensina? Não precisa você cometer o ato. Se você desejar, colocar os seus olhos e desejar no seu coração, você já adulterou. É como se você fosse
É como se você se portasse como prostitutas ou como prostitutos. Você se portou como um prostituto. Os seus olhos, o seu coração, você manchou a sua alma. Ah, mas eu não cometi o ato, mas você quer cometer o ato. É uma relação ilícita. Aquela mulher ou aquele homem estão comprometidos. Ele tem uma dona e ela tem um dono. Ou seja, são casados, são compromissados. Você não pode desejar, mas eu não vou cometer o ato, mas eu queria cometer. Yeshua disse, se você desejar, você cometeu no seu coração. Você não cometeu no seu corpo, mas cometeu no seu coração. E é justamente no coração que são as escolhas que fazemos. Começa no coração. O coração é o lugar aonde nós determinamos a nossa mente. Pensar ou não pensar, fazer ou não fazer, amar ou odiar, é no coração. Ou seja, é a escolha do ser humano. Você não cometeu no corpo, mas você cometeu na sua alma, no seu coração. Você cometeu no seu coração. Verso 29. Verso 29. Verso 29. Vamos lá, pessoal. Verso 29. O Hashem, bendito seja o Eterno. Vamos lá, gente. Verso 29. Ve'im einecha. Novamente, ele trata do olho. Ele tratou do olho aqui, o seu olho, o olho dele, né? O olho de quem deseja, a mulher. Agora ele volta a falar do olho. Ve'im einecha, se o teu olho imanit tarshilecha, se o teu olho imanit vem de yamina. Yamina quer dizer direita. Binyamin, direita, filho da mão direita. Yamanit, o teu olho direito. Gente, todas as vezes que a Escritura Sagrada trata de olho direito, mão direita, está tratando justamente, não exatamente do olho direito, não exatamente da mão direita. Isso é um ditado hebraico, cultural. Mão direita significa as ações. O olho direito significa o desejo. Quando fala direito, é em operação. Quando fala olho direito, é o olho em operação. E o que é que o olho faz? O olho vê, o olho cobiça, o olho deseja. Né? É esse o sentido. Se o teu olho direito, ou seja, se o teu desejo, se a tua vontade, se quando você vê, você não consegue se conter, se você não pode, olha, tem gente que não pode olhar. Tem gente que não pode, tem gente que vê e não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele controla o seu olho direito, ou seja, ele controla o que ele vê. Ele pode ver algo e não cobiçar aquilo. Ele pode ver algo e não ser levado pelos seus olhos. Pronto, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem gente que não pode ir num shopping quando tem promoções. Quando o shopping está em liquidação. Por quê? Porque é compulsivo em comprar. É compulsiva em comprar. Ele compra por compulsão e não porque ele precisa ou porque simplesmente
ele queria realmente comprar já há muito tempo e agora está em promoção, vou comprar agora. Não. Tem gente que compra por compulsão. Tem 393 sapatos. Mas ele vê mais um sapato, ele não vai usar nunca. Se usar muito, vai usar uma vez, não vai usar mais. Ou tem muitos que compram e nunca usam. Quantas pessoas têm milhares de sapatos em casa, milhares de roupas em casa e não usa nenhuma? Ou usa uma vez e pronto, acabou. Gente, isso é compulsão, entendeu? Então, tem gente que faz tratamento, inclusive, para isso, porque é uma doença. Não se controla. O olho direito, ele não consegue. Ele não consegue se conter. Então, quando Yeshua diz, olha, ve'im eineha hayamanit, ve'im eineha hayamanit, se o teu olho direito tarchilecha faz você cair, traz a tua queda, traz a tua ruína, faz você pecar. Tudo bem. Traz a sua ruína, ao pé da letra, traz a sua queda. Se o teu olho direito traz a tua... Se tu não pode se conter, tu não pode ver, tu não pode olhar, porque o olho direito, ou seja, o olho vai entrar em ação. Direito quer dizer ação. Mão direita é a mão em ação, ou seja, você produzindo algo, você fazendo algo. Olho direito é o olho entrando em ação, é você vendo, desejando, você querendo, você cobiçando. É óbvio que ele está tratando de olho desde o verso anterior, e no verso anterior ele fala que todo aquele que entregar o seu olho na mulher desejando possuí-la. Então, observe, ele está falando de olho, ele tá tratando justamente disso, daquela pessoa que não pode, não consegue controlar os seus desejos, os seus impulsos. Se não consegue, o que é que ele diz? Se esse olho direito te faz cair, te leva à ruína, te leva à queda, na creia, arranque-o. Gente, ele está falando aqui, quem estava ouvindo estava entendendo, porque é algo da época, é algo que eles estavam acostumados, são ditados da época. Ele não está falando literalmente que você deve arrancar o seu olho e ficar cego. Obviamente que não. Arranque-o, vê rashlichea. E jogue-o fora. Jogue no mato, jogue no lixo, jogue fora. Se você não... Está dizendo, se você não consegue se conter, se você não consegue... se você não consegue... controlar os seus desejos, os seus impulsos. Então não veja. Ah, mas tem gente que vai dizer, eu não consigo me controlar. Se eu ver, eu quero. Eu desejo. Yeshua está dizendo, se você não consegue, se você não consegue, então arranca o teu olho. Ou seja, então não veja. Não fique sozinho com uma mulher que não seja sua esposa. Não fique sozinho com um homem que não seja seu esposo. Entenderam? Se não consegue, não faça. Se previna. Se previna. Se você tem consciência das suas fraquezas, então trabalhe em cima disso. Então se cuide. Todos nós, seres humanos, temos os nossos pontos fracos e isso varia de cidadão para cidadão, de pessoa para pessoa. Né? Cada um de nós temos pontos fracos. Tem pessoas que têm
pontos fracos por compulsão de comprar. Tem pessoas que têm pontos fracos justamente no desejo sexual. Tem pessoas que têm que o ponto fraco é o apego aos bens materiais. Então, cada um tem seus pontos, todos nós temos pontos fracos. Então, nós temos que nos conhecer. Você tem que se conhecer. É isso que Yeshua está dizendo. Você tem que se conhecer. Se esse é o teu impulso, se esse é o teu ponto fraco, arranca o teu olho direito. Olho direito, cobiçar, desejar. Se isso é o ponto fraco, arranca. Se tu tem o olho direito em atuação, arranca. Quando o olho não está em atuação, ele não é chamado de direito, ele é chamado de olho. É o olho normal. Mas se ele está em atuação, é o modo de falar. Se você cobiça, se você deseja, então arranca isso da tua vida. Tira isso. Por quê? Mimecha tov lecha ba'avor ever echad mechashlach kol besarecha legehinom. É melhor você perder uma parte da sua carne, do seu corpo, que ser lançado inteiro ao Gehinom. Na aula passada, vocês entenderam o que é Gehinom. Gehinom é o lugar, o vale de Hinnom, onde eram queimado todo o lixo de Jerusalém. Então, é o significado de ser incinerado, queimado completamente até não sobrar nada, ou seja, ser destruído. É melhor você arrancar esse desejo, é melhor você arrancar, tirar essa área da sua vida, você não se envolver com isso, é melhor você não ver, é melhor você fechar os seus olhos, é melhor você olhar para o outro lado, pronto. É melhor você pensar em outra coisa do que você se entregar a isso, porque você não pode se controlar. Então, você se entrega a isso e, de repente, você vai ser completamente destruído, dilacerado, queimado, exterminado. Gehinom, todos conheciam o que significava. É o lixo que é queimado e acaba. Não vira mais nada, não sobra mais nada. O fogo nunca se apaga, ou seja, queima até consumir todo o lixo. Olha aqui, verso 30. Ve'im iadecha ha'yamanit, se a tua mão direita, ou seja, se as tuas ações, mão direita são as ações, as coisas que fazemos, o nosso trabalho, as coisas que produzimos, se a tua mão direita, as coisas que fazemos ao próximo, tudo que você faz, tudo que você produz, seja de bom ou de ruim, quem produz é a mão direita. Não a mão direita literalmente, mão direita no sentido de fazer algo. É a língua hebraica que é assim. Ve'im yadecha ha'yamanit, se a tua mão direita, tarshlecha, te leva para baixo, te faz tropeçar, te leva ao fundo do poço, te faz pecar, ok? Katsea, ve hashlecha, hashlichea, corte-a, katsea, corte-a, né? E hashlichea, e jogue fora, a mesma palavra que ele usou antes. Mimeratov lecha, muito melhor para você. Ba'avod ever echad mechashilach kol besarecha legehinom. É melhor para você perder uma parte do corpo que ser lançado todo o seu corpo ao Gehinom, ao incinerador de lixo. Deixar de existir, ser exterminado.
Então, veja, o nível que Yeshua trata a Torá. Seriedade, nível alto, comprometimento do ser humano, praticar de todo o coração, é isso aí. Os mandamentos do Eterno, praticar de todo o coração. Não de qualquer jeito, não de qualquer forma. O verso 31, ele vai entrar agora em outro assunto, mas que tem muito a ver com o assunto anterior. O assunto anterior tratou de adultério. E o próximo assunto agora trata de divórcio. Muito importante isso aqui. Vamos ver dentro do contexto original, dentro do hebraico, o que é que Yeshua ensinou. E aqui tem muita controvérsia nas traduções, nas más traduções bíblicas, não por conta dos tradutores em si, mas porque a maioria traduziu do grego. Então, traduziram do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, ou do grego diretamente para o português, mesmo assim se perde alguma coisa, e é exatamente o que aconteceu nesses textos sobre divórcio. E por causa desses erros de tradução, tem pessoas sofrendo até hoje nas mãos das religiões por aí. Eu vou chegar nesse ponto e vocês vão ver como eu tenho razão no que eu estou falando. Não estou falando bobagem, não. Estou falando coisa séria. Tem pessoas sofrendo muito no que se diz respeito à questão do divórcio. Muito. Sofrendo muito no que diz respeito a isso. Né? Por quê? Porque não entendem, né? Não entendem realmente o texto, e os líderes impõem para elas uma forma de ver esse texto. Antes eu quero mostrar a vocês essa foto, olha que coisa linda. A minha princesa Ruth. A princesinha Ruth, olha que coisa linda. Ó. Ruth em Corazim. Corazim. Olha que lindo, né? Corazim. Corazim. Olha aqui as ruínas lindíssimas. Uma cidade, uma das poucas cidades descritas nos escritos nazarenos, que não é na beira do Quinéret, do lago da Galil, do mar da Galileia. Ela é uma cidade montanhosa. Corazim é muito famosa no passado por causa do trigo produzido nessa região. O trigo de Corazim é considerado no Talmud, na época, o melhor trigo de todo Israel. Tanto que o pão da proposição, ou o pão da presença, Lechem Panim, o pão da presença do Eterno, era justamente feito com o trigo de Corazim. O trigo de Corazim realmente era muito, muito bom. Mas Corazim, mesmo sendo muito famosa em relação a isso, nós não temos absolutamente nada de informação nos escritos nazarenos. Na verdade, só aparece uma vez. Todos os evangelhos que tratam do mesmo evento, por isso que eu falo uma vez, quando Yeshua diz, ai de ti, Corazim, que viram tantos sinais, prodígios, maravilhas, tantos ensinamentos, mas não se arrependeram, né? Que se esses sinais, se essas maravilhas, se esses ensinamentos viessem para Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido com pano de saco e cinzas. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do julgamento. Veja, ainda não houve julgamento de Sodoma e Gomorra. Não só de Sodoma e Gomorra, de ninguém. Vai ser tudo num dia só. A ressurreição dos mortos. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que no julgamento de vocês. Tem que ser interessante, né?
Agora eu pergunto a vocês, que sinais, que prodígios, que maravilhas, que ensinamentos foram esses que não estão registrados nos escritos nazarenos? Não tem nada, né? Então, muitas coisas Yeshua fez, muitas coisas Yeshua ensinou, muitas coisas Yeshua realizou, mas que não estão registrados. O próprio Yohanan Hashaliach, ele diz, se tudo fosse registrado, a Terra não daria tantos livros. Corazim, nós temos em Corazim um tesouro arqueológico incrível, que é a cadeira de Moshe, ou seja, o lugar onde se sentavam os perushim, vesofrim, os fariseus e os escribas para ensinar a Torá ao povo, na Bet Knesset, na sinagoga, descrita nos escritos nazarenos, que existia essa cadeira, como está em Mateus capítulo 23, Matitiahu 23. E existiu realmente, e a prova está em Corazim. Muito importante esse sítio arqueológico. Imperdível. Não há uma viagem a Israel que eu não vou, mesmo que não tenha informações nos escritos nazarenos sobre Corazim, só tem essa, mas veja, tem um tesouro arqueológico que só tem em Corazim, que é essa bendita cadeira de Moshe. Da cátedra Moshe. Ei, Baruch Hashem. Vamos lá. Vamos na mão direita, né? Muito bem. Preste bem atenção, vocês que querem aprender sobre o divórcio. Baruch Hashem. Eu costumo dizer, todo ensino está na Torá. Qualquer coisa que você desejar saber, qualquer coisa que você desejar aprender para colocar em prática, todo ensino, toda instrução está na Torá. Pronto. Então, se você quer aprender sobre divórcio, você tem que ir lá na Torá para aprender o que é que a Torá ensina sobre divórcio. A Torá primeiro ensina sobre o homem e a mulher se juntarem e formarem uma só carne. E depois a Torá ensina sobre o casamento, sobre a vida a dois. A Torá ensina várias coisas sobre isso. Depois a Torá ensina sobre os filhos. A Torá ensina sobre o proceder do homem, sobre o proceder da mulher. A Torá ensina sobre as obrigações do homem, as obrigações da mulher. E também a Torá ensina sobre o divórcio. Então, o divórcio é algo real. É algo existente. Existe. Você vai dizer, é claro que existe. Quantas pessoas já não se divorciaram? Com certeza. Mas para muitos é uma coisa que não existe. E isso é um erro, porque é algo que existe sim. E a Escritura trata disso. Não adianta se esquivar disso. A Escritura trata. Então vamos ver como é que a Escritura trata disso. Neemar ki ishalach ish Neemar. Veneemar. E foi dito. Ele não fala os antigos, como ele falou antes. E foi dito, Venemar, e foi dito, que Ishlar Ish Isto, quem se divorciar da mulher, ao pé da letra, quando, pois, enviar o homem à sua mulher, ou seja, enviar para onde? Enviar embora, mandar embora. Ao pé da letra é isso. Isso significa divórcio. Repudiar a mulher, ou seja, se separar. Se divorciar. Eu coloquei a tradução. Se divorciar, para ficar mais fácil você entender. Ao pé da letra é quando, pois, um homem Ishalar, vem de shelar, quer dizer enviar. Ou seja, enviar um homem, a sua mulher, a sua mulher. Quando um homem se divorciar da sua mulher, Venatan e der, me desculpe, mas é impressionante. Mas na palavra Natan também significa presente. E presentear ela.
A depender do caso, é um grande presente para a mulher. A depender de quem é esse homem, né? Do que esse homem já fez contra essa mulher. Principalmente se for um homem violento, brutal. Eu não falo animal, porque um animal indefeso e inocente não merece ser comparado com um monstro. Um monstro. Um monstro que bate, que espanca a mulher. Então, realmente será um presente, Natan. Desculpa aqui, mas a Natan quer dizer presente. Dá também, né? Dar, presentear. E der, B e a dá, na mão dela, Sefer. Olha só. Keritut. Sefer Keritut, o certificado, o livro de divórcio. Um livro de divórcio, certificado de divórcio. Quem se divorciar da sua mulher e der a ela o certificado de divórcio na sua mão, disseram isso. Quem se divorciar da sua mulher e der a ela um certificado de divórcio. Pronto. Então, era assim que era justamente realizado, desde os tempos antigos, o divórcio. E Yeshua vai citar aqui algo. Va'ani omer lachem. E eu digo para vocês. Im ishalach ish ishto. Im lo al devar zenut. Mesim otah. Leno afet והלוקח גרושה לא leisha noef hu. Foi dito, quem se divorciar da sua mulher deverá dar a ela um certificado de divórcio. Eu digo para vocês, que um homem e sua mulher só devem se separar se algo ofensivo acontecer. Aldevazenut, sobre uma palavra ofensiva. Palavra aqui não é só uma discussão, mas um fato ofensivo, ou vários, né? Ele está dizendo, eu digo a vocês que o divórcio só deve acontecer se algo ofensivo acontecer. Aí ele diz, adultério, fornicação, lenoafet. Ele está dando um exemplo. O que é algo ofensivo? Exemplo. Fornicação. Ele dá um exemplo. Não é só isso. Não é só por fornicação. É um exemplo de algo ofensivo. Porque na época existia grupos que ficavam discutindo sobre isso. Por exemplo, Hillel dizia que algo ofensivo, antes um pouco de Yeshua, ele ensinou isso aos seus discípulos que ensinavam isso na época, a escola de Hillel. Hillel dizia, olha, algo ofensivo pode ser, por exemplo, quando a mulher se recusa a trazer o alimento, preparar a comida para o homem, isso é algo ofensivo. Hillel dizia isso. Ele ensinava isso. Se uma mulher se recusar a preparar o alimento, a comida para o homem, para o esposo, isso é algo ofensivo e ele pode escrever uma carta de divórcio, certificado de divórcio, e entregar a ela e enviar ela e mandar ela embora. Repudiá-la. Se separar dela. Ele deu um exemplo. Você vê que algo ofensivo que a mulher não quis fazer a comida para o homem. Outro vai dizer, não, algo ofensivo é se o homem tiver desejo sexual e a mulher não quiser satisfazer o homem naquele momento. Ele pode escrever uma carta de divórcio e dar para ela e ela ir embora. O outro dizia, não, algo ofensivo
Algo ofensivo é se ela o xingou, por exemplo. Sei lá. Estou dando aqui alguns exemplos para vocês, e essa discussão ia longe. Yeshua, ele diz, olha, eu vou dar o meu exemplo. Adultério, fornicação. Veja que é o exemplo, é justamente o assunto que ele estava tratando antes, que já vimos hoje, né? Eles não, prestem bem atenção nisso aqui, eles não poderão voltar a conviver, obviamente, foi feito o divórcio, houve algo ofensivo, por exemplo, fornicação, de um lado ou de outro, houve o divórcio, foi feito isso de forma documental, a Torá diz que tem que ser algo documentado, documentou, pronto, estão separados. Eles não poderão voltar a conviver, senão irão cometer adultério. Essa é a tradução correta. Veja que a tradução ficou: essa mulher que foi repudiada não poderá se casar com ninguém, e se um homem se casar com ela, tomá-la, ou seja, possuí-la, ele cometerá adultério. Gente, que absurdo! Até hoje tem mulheres que se separou e que ficam com medo de se relacionar, de se casar novamente. E muitas religiões não aceitam casar essa mulher novamente. Por quê? Porque ela dizem, você tem que voltar para o seu primeiro marido. Mas meu marido já está casado, já tem filhos, não temos mais como voltar. E eu também já tenho um companheiro, eu só quero oficializar. Não, aqui você não casa. Gente, Yeshua não está falando nada disso. Ele está dizendo que depois de ter feito o divórcio, eles não poderão voltar mais a conviver, porque se voltarem, cometerão adultério. Irão cometer adultério, ou seja, algo abominável. Vem de naaf, adultério. Naaf! E esse adultério recairá sobre o marido, sobre o homem que voltou novamente a possuir aquela que ele já havia repudiado. Essa é a tradução correta, direta do hebraico. Agora eu quero ler para vocês. Vamos ver se o que Yeshua ensina tem a ver com o que está na Torá. Vamos lá? Capítulo, abra aí, por favor. Pega aí a sua Bíblia. Abra no capítulo 24 de Deuteronômio, Devarim, capítulo 24. Preste bem atenção. Eu vou ler para vocês o que está na Torá, o ensino do Eterno. Preste atenção. Se um homem tomar uma mulher, se um homem tomar significa se casar, né? Ou seja, passa a ser uma só carne. E com ela consumar o casamento, tá vendo? Não tem consumar o casamento lá no original. Tem somente se um homem tomar uma mulher, ou seja, possuí-la. E depois passar a não se agradar mais dela, por ela ter lhe feito alguma coisa ofensiva. É o que Yeshua trata aqui. Ele passou a não se agradar mais dela por ela ter feito uma coisa ofensiva. Que coisa ofensiva? A Torá não fala o que é. A Torá coloca o ensino de forma genérica. Yeshua, ele planifica isso. Se a Torá fosse trazer todos os ensinos com muitas e muitas e muitas situações, a Terra não caberia todos os livros. Cabe justamente aos servos do Eterno planificarem a Torá, fazerem a Torá ser elevada. É isso que fez o nosso Mashiach, Baruch Hashem, abençoado seja ele para sempre. É isso que ele fez, ele planificou. Veja. Ele escreverá para ela o certificado de divórcio.
dará a ela e a mandará embora de sua casa. Foi isso que Yeshua está falando aqui. Ela deixará a casa, irá embora, preste atenção, e poderá se tornar mulher de outro homem. Então, atenção. Você que se separou e tem medo de ter, se separou. Foi tudo feito corretamente, né? Foi feito desde os tempos antigos, a separação tinha que ser documentada. Não é de boca, não. Documentada. Não casou documentado, tem que se separar documentado. É isso que a Torá ensina. Não casou documentado, não teve testemunhas e tudo. Né? Pronto, tem que fazer também um processo, também tem que ser documentado. E entregar para ela. Tem que entregar para ela. Pronto. Ela vai deixar a casa, não vai mais conviver com o marido, mas poderá sim se casar com outro homem. Está escrito aqui. No entanto, verso 3, se o segundo marido não a quiser mais, também aconteceu algum problema, e lhe escrever um certificado de divórcio, e o entregar a ela, e mandar ela de volta para a casa dela, também repudiou também. Ou se o segundo marido com quem ela se casou morreu, ela ficou viúva. O primeiro, ou o segundo marido se separou dela, como o primeiro, ou ele morreu. O primeiro marido, verso 4, muito importante, o primeiro marido que a mandou embora não poderá recebê-la outra vez como sua mulher. Pois está maculada, isso seria detestável para Adonai e vocês não devem deixar esse tipo de pecado acontecer na terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês por herança. É algo abominável. Se o primeiro marido quer tomar ela de volta de novo, não pode. É transgressão, é abominação. Por quê? Por que a abominação? Não foi o marido dela no começo? Repudiou, se separou, documentou, mandou embora. Pronto, acabou. Perdeu a chance. O Eterno ele não deseja que aconteça divórcio nenhum. Por isso ele criou esse ensino. Vocês querem divórcio? Tem problema? Não consegue resolver entre si? Já tentaram de tudo? O casamento está insuportável? Está chegando a prejudicar um ao outro, estão sofrendo, né? Tem algo ofensivo acontecendo no casamento. O que é a Torá não diz o que é ser ofensivo, porque o que é ofensivo para mim pode não ser para você. Tem gente que suporta a traição, tem gente que não suporta. Tem gente que suporta a violência doméstica, tem gente que não suporta. Então a Torá ela coloca de forma genérica. Cada pessoa, isso varia de pessoa a pessoa, cada um tem os seus limites. Agora, o que o Eterno está dizendo é, pensem bem antes de fazer. Porque depois de realizar o divórcio e contraírem novos matrimônios, vocês não poderão se juntar de novo. Porque isso é abominável. É justamente por... peraí, então quer dizer que se eu me separar e depois eu sentir falta e ver que foi um erro ter me separado e eu senti isso depois que eu contraí outro matrimônio que eu vi que não era para eu ter me separado do meu primeiro marido ou da minha primeira esposa. Agora já era. Por quê? Então não separa. Então pensa primeiro. Então vai se tratar, vai se cuidar os dois. Pensa nesse ensino. Tem certeza que não tem mais jeito? Tem certeza que não tem mais como consertar, como ajeitar? Como restaurar, como era no princípio?
Tem certeza que não tem como? O que é que aconteceu? E o amor do começo? Hã? E o amor? E o primeiro amor? Será que foi amor mesmo? Ou foi paixão? Que paixão acaba. Que a paixão é uma emoção. O amor não. O amor nunca acaba. Nunca acaba. O amor nunca acaba. A paixão está ligada à atração física. O desejo acaba. O desejo acaba. Vai, não acaba totalmente, né? Mas vai acabando aos poucos, né? Algo, depende, né? Porque tem alguns que só vai aumentando, né? Mas normalmente, com o passar do tempo, a aparência vai mudando, a gente vai envelhecendo, a barriga vai crescendo, os cabelos vão caindo, os cabelos vão ficando brancos, as rugas vão aparecendo. Né? É do ser humano, é normal. É o corpo do ser humano que vai se deteriorando. É normal, isso é normal. Isso é mais do que normal. Normal. E a paixão vai acabando, mas o amor não. É por isso que a Torá ensina em relação a o homem e a mulher se tornarem uma só carne. Há uma paraxá que a Torá ensina justamente sobre desejo, paixão e amor. Quando um homem que estava numa guerra, olha o que a Torá ensina, um homem estava numa guerra e de repente entre as prisioneiras de guerra tinha uma mulher que o atraiu muito e ele desejou muito aquela mulher. E ele disse, eu quero possuir essa mulher, eu quero me casar com ela. Aí o que a Torá ensina? Leve ela para sua casa, raspe a cabeça dela, tire a roupa de prisioneira dela, coloque uma roupa normal, corte as unhas e faça ela chorar, faça com que ela chore por 30 dias pelo pai e pela mãe. E depois de toda essa cena, depois de tudo isso, se você ainda desejá-la, é porque você a ama. Raspou a cabeça, ficou careca. Cortou as unhas grandes. Tirou aquela roupa sensual, colocou uma roupa normal e faz ela chorar 30 dias pelo pai e pela mãe, sem ter relações com ela nenhuma nesses 30 dias. Você suportou? Suportei. Eu quero. Pronto. É amor mesmo. É amor. Você ama mesmo essa mulher. Você ama? Você ama. É algo estranho, né? Mas funciona. Isso pode ser aplicado nos nossos dias. Pensa bem antes de se unir a um homem, antes de se unir a uma mulher. Pensa bem antes de se tornarem uma só carne. Pensa bem. Porque o divórcio é algo muito traumático. A vida a dois é muito difícil. Eu tenho autoridade para falar. Eu sou casado, tenho autoridade. Ano que vem, 2020. Daqui a 2 anos eu faço 20 anos de casado, tenho 18. 20 anos. Eu posso falar, eu tenho autoridade para falar. Né? Como todo aquele que é casado pode falar. Aquele que não é casado não tem autoridade nenhuma. Ele não sabe o que é casamento. Namoro, meu amigo, não é casamento, minha amiga. Não é casamento. Casamento é algo bem diferente. Muito mais difícil, muito mais complexo. A vida a dois não é fácil. Então tem que colocar tudo isso em prática. Raspa a cabeça, ou seja, o que é que a Torá quer ensinar com isso? Não foca só na beleza física. Vai ter momentos também que ela vai chorar. Vai ter momentos também que ela vai chorar pelo pai e pela mãe. Ou seja, vai ter momentos que a família os familiares vão influenciar. Não é verdade? Que os problemas extra-lar vão chegar para o lar também. Problemas que vêm da família
tanto dela, tanto do homem como da mulher. Vai chegar um momento que a sensualidade, o desejo vai diminuir. E aí, você vai continuar ainda? Vai continuar amando? É amor mesmo? O amor não acaba. O amor não acaba. Mas a Torá, ela sabe que a vida humana não é um conto de fadas. Que nós vivemos num mundo em que as pessoas não seguem a Torá. Não é todo mundo que segue a Torá. O Eterno sabe disso. E por isso ele instituiu o divórcio. Não é que ele instituiu o divórcio, não é que ele diz tem que ter divórcio. Não. Ele disse: existe essa possibilidade, sim. Existe. Porque às vezes, na maioria das vezes, são erros que são cometidos. Você casou com a pessoa errada. Você escolheu mal. Você escolheu pela paixão, não pelo amor. Você não pensou bem antes. Você não é feliz. Por mais que tente, não consegue. E existem situações que saem, existem coisas que são realmente ofensivas. Eu posso citar algumas. Violência doméstica. Isso é algo ofensivo. A Torá ensina que você não deve bater em um escravo. Imagine, um escravo. Imagine na esposa. Imagine. A violência doméstica não é só a do esposo para com a esposa. Existe também, por incrível que pareça, violência doméstica ao contrário, né? A esposa batendo no esposo. Existe. Pior que... Por mais estranho que isso pareça, mas existe. Mas na grande maioria das vezes é o esposo violento, brutal, monstro. E a violência não é só física, ela é psicológica também. Ele humilha a esposa, ele trata a esposa como um bicho, como um animal irracional. São coisas ofensivas. A fornicação, o adultério, como coloca aqui Yeshua, é algo ofensivo também. Ele coloca isso como algo ofensivo. E é ofensivo. E não é todo mundo que suporta. Então, quando o Eterno diz, eu odeio o divórcio, ele odeia o divórcio. Mas ele não diz, eu proíbo o divórcio. Ele diz que ele odeia o divórcio. Uma coisa é você proibir, outra coisa é você não gostar. Ele não gosta do divórcio. E o divórcio muitas vezes começa no casamento, quando a escolha não é bem feita. Quando não é uma escolha bem feita, quando é uma escolha pela emoção, pela paixão, não pelo amor. O divórcio, ele existe. Sempre existiu. Uma vez separados, todos os dois podem contrair relacionamentos. É o que a Torá ensina. Mas nunca, jamais poderão conviver novamente. Se voltarem a conviver novamente, eles cometeram adultério e vivem em adultério. É isso que disse Yeshua. Ele não disse, a mulher que for repudiada, que for separada, não poderá mais voltar a ter um relacionamento. Não poderá voltar a ter um relacionamento com o primeiro marido. Que a Torá ensina aqui. Entenderam? Muito bem. Dando continuidade, vamos para o verso 33. O verso 33, Yeshua, ele iniciará um novo tema. Um novo tema. O próximo tema que ele vai utilizar é o juramento, o voto, a promessa.
O que a Torá ensina sobre isso? E o que é que ele traz para o povo de forma planificada, de forma mais ampla, de forma mais fácil de colocarmos em prática? Vamos lá. Como eu sempre digo, os mandamentos do Eterno, o Mashiach, ele coloca num patamar muito elevado, muito elevado. Veod shematem et asher neemar la kadmonim. E mais, veod, e mais, ouviram o que foi dito pelos antigos. La kadmonim, pelos antigos. Kadmon, antigo. La kadmonim, pelos antigos. Lot shava la sheker. Lot shava la sheker. Ve'et nedareha teshalem ladonai. Bendito seja o Eterno, Rei de todo o universo. E ainda vocês, e mais, ouviram o que falaram os antigos, pelos antigos, o que foi dito pelos antigos. Não descumpram o juramento. Ou melhor, não faça do seu juramento um engano, uma mentira. Não descumpra o juramento, ótimo. Ou então, não, ao pé da letra, não faça um juramento pela mentira, pela falsidade. Ou seja, fez o juramento e não cumpriu. Fez a promessa e não pagou. Fez o voto e não quitou o voto. E mais, ve'et nedarecha, e os teus votos, vem da palavra neder, num, dalet, iresh, neder, voto, promessa. Nedarecha, os teus votos, e os teus votos, teshalem, pagarás, teshalem, pagarás. Shalem, quer dizer pagar. Teshalem, não confundir com shalom, tá, pessoal? Que tem a ver, shin, lamed e mem sufit. A palavra shalom é shin, lamed, vav, mem sufit. São parecidos, mas tem a ver. Porque a palavra pagar, quitar, preste bem atenção. A palavra pagar, quitar, shalem, é o mesmo sentido da palavra shalom. O que é a palavra shalom? Plenitude. E o que é a palavra pagar no hebraico? Plenitude. Pagar, quitar, quer dizer plenitude. Porque, por exemplo, se você paga pela metade, você não pagou. Ou seja, você não quitou. Não veio a plenitude. Então, a palavra hebraica pagar, quitar, significa plenitude, plenamente, sem ficar devendo nada, sem ficar nenhuma aresta, nenhuma ponta para trás. Shalem vem da palavra plenitude. O tav não faz parte da palavra, indica uma ação futura. Teshalem, pagarás, e os teus votos pagarás ladonai, ao Eterno. É um texto que tem no livro de Salmos. David Hamelé, ele diz isso. Pagarei os meus votos ao Eterno. Os votos que ele fez. Muito bem. Yeshua começa a ensinar sobre votos, sobre juramento. Gente, quando a gente aprende o ensinamento de Yeshua, a gente tem justamente a plenitude da Torá, a gente passa a perceber e a aprender como realmente viver e como ser feliz nessa terra. Como realmente ter uma vida feliz. Perceba só. O próximo verso, antes dele, obviamente,
Olha que imagem maravilhosa. Aqui estão, sem dúvida, as mulheres da minha vida. Nessa foto aí. Minha mãe, Silvia, nem parece, né, que é mãe, né? Mas que é irmã. Minha esposa, Priscila, lindíssima, a mulher mais linda do universo. Não houve, não há e não haverá mais bonita. E aqui as minhas duas princesas, Sara, que o nome quer dizer justamente princesa, e Ruth, que quer dizer amizade, amiga. Então aqui estão as quatro mulheres da minha vida. Tem outras também, viu? Mas, assim, parentes, amigos. Mas essas aí, essas quatro aí, parentes, né? Tem os primas, tias, amigas, irmãs. Tem mais uma, né, que não tá aí. Tem mais uma que não tá aí. É minha irmã, né? Márcia. Beijo para vocês. Seu filho, meu sobrinho Felipe Mordecai. Tem Márcia também que não tá aí. Baruch Hashem. E elas estão num lugar fantástico, gente. Olha, muito especial esse lugar. Ramat Gader. Ramat Gader é justamente a palavra Ramat. Ramat vem de quente, vem de Ram, quente. Por quê? Porque aí tem fontes termais, águas que chegam a 55 graus, 42 graus em alguns lugares, 40 graus, 39 graus, aonde elas estão agora. Água com sais minerais, com enxofre, lugar fantástico para você relaxar, para você passar o dia, muito, muito, muito especial. Os romanos descobriram esse lugar por volta dos idos de 40 antes da Era Comum. Os romanos adoravam banhos termais, né? Então, esse é um lugar muito especial você visitar em Israel. Fica na Galileia, fica na divisa com a Jordânia. Muito bem. Capítulo 5, verso 34. 5, verso 34. Va'ani omer lachem. E eu digo para vocês, lo tshavá, kol shevuá. Não jurem, não prometam. Não jurem, kol shevuá. A palavra shevuá, juramento. Não jurem. Todo juramento, não jurem. Não façam nenhum juramento. É isso que ele está falando. Kol shevuá. Todo e qualquer juramento. Lot shavá. Não jure. Yeshua, ele é duro em relação a isso. Como ele foi duro, como você viu, entre aspas, em relação a todos os outros mandamentos da Torá. Você viu como ele planifica? Então ele traz aqui um ensino incrível, como nenhum outro sábio da Escritura Sagrada jamais trouxe. Como nenhum outro sábio, ao longo de toda a história, jamais trouxe para nós. Ele traz uma abordagem muito especial da Torá. E Yeshua conseguiu ver algo na Torá que os outros não conseguiram. É um ensinamento incrível do Mashiach. Todo mundo fica espantado quando ele diz, não jure de jeito nenhum. Lot shavá, não jurem, não façam juramento. Kol shevuá, todo e qualquer juramento. A palavra shevuá vem da raiz da palavra sheva, 7, plenitude. Sheva, shavuá, semana, shevuá, juramento.
O que é que juramento, voto, compromisso, promessa tem a ver com Sheva, de sete, de plenitude? Porque se faz, tem que ser cumprido plenamente. Shalem, tem que pagar, tem que quitar. Não adianta falar, mas eu fiz e agora não estou conseguindo. Olha, não faz. De jeito nenhum. Não jurem, não envolvam, Bachamai, os céus, que se Elohim é má, pois é a cadeira, é o trono de Elohim, porque ele é o trono de Elohim. Não envolvam os céus. Velova aretz, ki harom, ragelav. Não envolva também a terra, porque é o apoio, onde ele apoia os seus pés. Veja, isso é, obviamente, uma metáfora, né? Ele está em cima e a terra está embaixo, aí você faz a metáfora. Quem está em cima está a cabeça e quem está embaixo os pés. Apenas uma metáfora. Tá? Quer dizer que o Eterno tem pés, tem cabeça, tem braços. Não é bem assim. É uma metáfora, uma forma de que ele está em cima e a terra está embaixo. Então, não jure pelo céu e pela terra. Por quê? Kiharon, porque ele apoia Ragalav, os seus pés, o apoio dos seus pés. Rivelou Yerushalayim, e nem por Yerushalayim, que Kriat Melerav, porque não é nem cidade, veja, ele usa Kriat. Kriat quer dizer vilarejo, vila, né? Ir é cidade. Kriat Melerav, porque é o vilarejo do grande rei. Você vê a humildade, Baruch Hashem, como o Mashiach coloca Yerushalayim. Ele não exalta, sabe? Ele trata de uma forma bem humilde. Kriat é uma vila. Kriat Arba, a vila 4, onde vivia Abraham Avinu. Kriat Arba, Kriat Shemona, vilarejo 8, o 8º vilarejo. Kriat é vilarejo. Ir é cidade. Ir HaKodesh, cidade da santidade. Jerusalém é chamada Ir HaKodesh, cidade da santidade. Ele não usa a palavra cidade. As traduções colocam cidade, tá vendo? Mas aqui tá cidade? Não. Aqui tá o quê? Vilarejo. Kriat Melerav, o vilarejo do grande rei. E, obviamente, já dá para entender quão humilde é esse grande rei. É grande não em orgulho, arrogância, em opulência. Pela palavra que foi colocada aqui, já vê que é grande pela sua grande humildade, pelo seu grande amor, pela sua grande justiça em relação à Escritura. Alegra-te muito, Jerusalém, exulta de alegria de Sion, aí vem o teu rei, justo e vitorioso. Contudo, é humilde, vem montado em um jumento, sim, em uma cria de jumento. Interessante isso, né? Como é humilde o nosso Mashiach. Não jurem pelo céu, pela terra, por Jerusalém. Ele começa a colocar mais. Velot Shavá Beroshecha. E não jure pela sua cabeça. Quiloto Hal, pois não pode, palavras que são usadas até os dias de hoje, essas expressões hebraicas. Quiloto Hal Lahofer She'ar Echad Lavan ou Shachor, porque você não pode tornar um único fio de cabelo
um único fio, se'ar errad, um fio, um único fio de cabelo, obviamente, branco, o em hebraico é o preto. Aqui, o quer dizer ou shahor, lavan ou shahor, branco ou preto. Você pode pintar, mas depois ele vai nascer de novo branco, não tem jeito, né? Não tem jeito. 37. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos terminar aqui, depois a gente explica. Arzeihe devarechem, perdão. Arzeihe devarchem, hen, lo. Ve yoter mize mimekor harahu. Mas que as tuas palavras sejam hen, sim, hen e ken é a mesma coisa. Sim, vírgula, lo, não. Ou sim ou não. Sim, quando você faz, e não quando você não faz. Sim, quando você dá o ok, ou não quando você diz não. Nada de vou ver, vou pensar, talvez, se der. Se der não, meu amigo. Quer fazer? Faz. Não quer? Não faz. Temos que ser práticos, porque ele diz, qualquer coisa além disso, yoter, mais, né? Mais, yoter, maior, yoter, mais, maior. Yoter mize, qualquer coisa além disso, mimekor, mekor quer dizer fonte. Mimekor é da fonte, hará, do mal. É da fonte do mal. Qualquer coisa além de sim, não, vem da fonte do mal. A fonte da maldade. Aqui não fala do maligno. Tradução errada. Do maligno, não. Hará. Mimekor, hará. Da fonte, mekor é fonte, hará do mal. É da fonte do mal. Estou dizendo que mas a fonte do mal não é o maligno. Bom, mas o texto não fala do maligno, fala da fonte do mal. Essa fonte do mal, a gente pode pensar no seguinte, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Que a partir daquele momento, passamos a ter dentro de nós duas fontes. A Yetzer Hará, a inclinação do mal, a Yetzer Hatov, a inclinação do bem. Então, a fonte do mal não quer dizer exatamente o maligno em si. Essa fonte está dentro de cada um de nós. E nós escolhemos, por isso são duas fontes, a do mal e do bem, a do bem e do mal. Qual é que você quer utilizar dentro de você? Qual é que fala mais alto dentro de você? Você que escolhe. Você que sua alma é que escolhe. É o que muitos chamam de carne e espírito. Não vou falar sobre isso, que é uma aberração isso. A palavra é Yetzer Hará, inclinação do mal, e Yetzer Hatov, inclinação do bem. Quando você diz, quando você faz chuva, e quando você escolhe, vou fazer o que é correto, o que é justo, o que é certo, então você está utilizando a fonte do bem. Você está utilizando a fonte da justiça. E quando você vira as costas para a Torá, para o ensino do Eterno, e começa a utilizar a fonte do mal, o que é que acaba saindo da sua boca? O que é que acaba indo para a sua mente? O que é que acaba aparecendo aos seus olhos? O que é que acaba aparecendo aos seus ouvidos? Tudo que é de ruim.
Então, quando você abre a boca, quando você utiliza a sua mão direita, ou seja, quando você faz algo, quando você utiliza o seu olho direito, quando você cobiça algo, isso é, que fonte é essa? A fonte do mal. Aí esse hará. Então, não tem nada a ver aqui com maligno em si. Ele tem a ver porque ele é o nosso adversário. Aqui o texto, Yeshua não está tratando dele, Yeshua está tratando justamente de algo muito simples para o ser humano. Existem dois caminhos, a morte e a vida, a bênção e a maldição. Então as palavras também tem que ser assim, sim ou não. Tem que ficar inventando meios para chequer, para enganar. Por que Yeshua é tão duro em relação ao voto? Mas por que não pode fazer voto? Qual o motivo disso? De onde tirou isso? A Torá não diz que a gente pode fazer voto? A Torá não nos ensina que podemos sim fazer voto? Ora, olha só. Perceba o que diz a Torá. Vamos lá. Capítulo 23 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 23, verso 22. Devarim, capítulo 23, verso 22. Deuteronômio 23, 22. Nas Bíblias cristãs, 21. Baruch Hashem. Quando fizerem um voto, uma promessa a Adonai, seu Elohim, não demorem a cumpri-lo, pois Adonai, seu Elohim, com certeza o exigirá de vocês. E sua falha ao cumpri-lo será considerado pecado. Se vocês não fizerem nenhum voto, se vocês não fizerem nenhuma promessa, se vocês não fizerem nenhum juramento, olha o que a Torá ensina, não é pecado. Baruch Hashem. Entendeu onde é que o Mashiach trouxe esse maravilhoso ensino, dizendo, viva sem pecado. Não caia por causa da sua língua, por causa da sua boca. Quer viver feliz? Não faça voto de jeito nenhum. Se vocês não fizerem nenhum voto, se vocês não fizerem nenhuma promessa, se vocês não fizerem nenhum juramento, isso não é pecado. Atenção! Tem gente que pensa que tem que fazer voto, porque senão vai estar em pecado. Não, o contrário. Se você não fizer nenhum voto, isso não é pecado. O estilo de ensino hebraico, a forma de estudar a escritura sagrada, os conceitos hebraicos da língua hebraica nos ensinam o seguinte, que toda sentença positiva pode ser revertida para uma sentença negativa. Ou seja, todo e qualquer ensinamento, você também deve observar o lado contrário, que também é verdadeiro. Como assim? Me dê um exemplo. O exemplo que eu dou é justamente o que acabamos de ler. Se vocês não fizerem nenhum voto, isso não é pecado. Ou seja, se vocês fizerem voto, isso é pecado. Baruch Hashem, entenderam? Toda sentença negativa pode ser revertida para positiva, e toda positiva pode ser revertida para negativa. Exemplo, outro exemplo. Ame ao próximo como a si mesmo. Isso é um mandamento. Isso não é pecado, isso é um mandamento. Agora, se você colocar ele negativamente, também é verdadeiro. Não ame ao próximo como a si mesmo. Ou seja, isso aí é pecado.
É pecado não amar o próximo como a si mesmo. Como também o mandamento pode ser entendido da seguinte forma: não é pecado amar o próximo como a si mesmo. Não é pecado honrar o pai e a mãe. É pecado desonrar o pai e a mãe. Ou seja, não honrar o pai e a mãe é pecado. Honrar o pai e a mãe não é pecado. Não sei se eu acabei me enrolando, né? Dá um nó na cabeça, mas vamos lá. Outra sentença. Não mate. Se você não matar, você não cometeu pecado. Não assassine, perdão. Não assassine. Lotitzar. Não assassine. Se você não assassinar, você não cometeu pecado. Agora vamos inverter. Colocar positivamente. Assassine. Se você assassinar, você comete pecado. Não furte, não roube. Isso é viver sem pecado. E o contrário é verdadeiro. Se você furtar, você cometeu pecado. Então vamos lá. Se você não fizer nenhum voto, isso não é pecado. Se você fizer um voto, isso é pecado. Mas é pecado. É pecado, e esse pecado só é quitado, só é pago quando se paga o voto, se paga a promessa. Tanto que o início do Yom HaKippurim, o dia mais importante do ano para o ser humano, é o dia do Yom HaKippurim. Para o ser humano é o dia mais importante. A gente inicia o Yom HaKippurim como? Qual é a primeira parte do Yom HaKippurim? Kol Nidrei. Kol Nidrei vem da palavra Neder, quer dizer voto, juramento, promessa. Kol Nidrei, a voz dos votos, a voz das promessas, falando para nós, olha, você você me prometeu e não cumpriu. Yom HaKippurim, o dia da expiação, o dia da cobertura, é justamente isso. Votos que foram feitos, promessas que foram realizadas e não que foram feitas e não foram realizadas, não foram pagas. No entanto, se um voto, uma promessa, um juramento passar por seus lábios, tratem de cumpri-lo de acordo com o que disseram voluntariamente, porque um voto é voluntário. Ninguém pode te obrigar a fazer, nem o eterno. É voluntário. Neder, parte da pessoa. O eterno nunca mandou você fazer voto nenhum, promessa nenhuma, juramento nenhum. O eterno quer que você o ame, que você o obedeça, que você seja justo. Mas nós, seres humanos, somos movidos a emoções e nos momentos de maior estresse, de maior perigo, quando nos sentimos que estamos na pior, enrascadas, fazemos votos e promessas. Se eu me livrar dessa, eu vou fazer isso, isso e isso. Ou no momento de extrema alegria, quando nós estamos muito felizes e entusiasmados com algo bom que aconteceu, e aí começamos a fazer um bocado de promessa. Entusiasmados. O ser humano, ele não consegue segurar a sua língua. No entanto, se um voto, uma promessa, um juramento passar por seus lábios, tratem de cumpri-lo de acordo com o que disseram voluntariamente a Adonai, seu Elohim, aquilo que prometeram com palavras audíveis. Provérbios, capítulo 20, verso 25. Provérbios, capítulo 20, verso 25. É uma armadilha consagrar apressadamente uma dádiva a Elohim e refletir nos votos, nas promessas e nos juramentos somente depois de fazê-los. Depois que você fez, é que você vai refletir. Não era para eu ter falado isso. Não era para eu ter prometido. Agora eu estou amarrado. Quem lhe obrigou a prometer algo? Muitas vezes é o ser humano que quer se aparecer, que quer ser melhor do que os outros, que do jeito, que da forma que está tão dependente, precisando de algo, faz uma promessa, faz um voto a alguém. Olha, se eu conseguir isso aqui, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E depois, quando acontece, que ele vem pensar, não era para eu ter dito, e agora eu estou amarrado com isso.
Temos que ter esse ensino. O Mashiach coloca para nós, não jure de jeito nenhum. E ele utiliza coisas bem... Olha, ele utiliza o céu, terra e Jerusalém. E por último, o nosso cabelo, nossa cabeça. Ele utiliza coisas assim, o céu, a terra, a cidade de Jerusalém e você, eu e você. Ou seja, ele engloba tudo. Não precisa falar mais de nada, não jure de jeito nenhum. Não faça nenhum tipo de voto, não faça nenhum tipo de juramento, para você não viver amarrado, preso e com o pecado às portas, enquanto você não pagar. Só se você não pagar nunca. Ah, mas não é pecado não, porque eu ainda vou pagar. E se você não pagar? Não é assim que funciona, não. Quando você paga, o pecado é quitado. Mas enquanto não pagou, o pecado está às portas. Você está preso pela sua boca, pela sua língua. Não faça, seja feliz. Não faça, não se comprometa. Não prometa. Quando você não promete, você fica livre. Quer fazer algo por alguém? Faça. Não precisa prometer, não. Faça. Can, lolo. Hand, lolo. Sim, sim. Não, não. Quer fazer? Faça. Não quer fazer? Não faça. Mas se você não quer fazer, se você não você quer fazer, mas não deu para fazer, se você não prometeu à pessoa que você ia fazer, tá tudo bem, tá tudo ótimo, você não deve nada. Baruch Hashem, que lindo, né? Que ensinamento maravilhoso. A nossa língua acaba nos derrubando. Queremos mostrar para alguém alguma coisa e quando na verdade nós estamos caindo, errando, porque você sabe o seu futuro, você sabe o que, é que vai acontecer no dia de amanhã, você sabe se amanhã, amanhã vamos fazer isso ou aquilo. É maravilhoso o texto que aparece nos escritos. Que coisa linda, Baruch Hashem, que coisa linda. Aparece nos Ketuvim Natserim. Vou mostrar para vocês aqui. Uma frase que é utilizada hoje em dia, muito hoje em dia, pelo povo de Israel, pelos que falam hebraico. Nós utilizamos essa frase constantemente, faz parte do nosso dia a dia, se tornou cultural para nós essa fala, que coisa maravilhosa, se tornou cultural para nós, cultural. Nós falamos o tempo inteiro. Nós falamos o tempo inteiro sobre isso. E você não encontra na Escritura Sagrada, mas você vai encontrar nos Ketuvim Natserim. Sério? Sério! A frase é Imitze Hashem, se o Eterno assim permitir. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês agora. Eu vou colocar aqui a Davar, no hebraico. A carta do irmão de Yeshua, Yaakov. Olha aqui. Arcazot Aleihem Lemor. Vocês deveriam dizer da seguinte forma. Olha aqui, ó, que lindo, 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 lindo. Uma frase muito utilizada em Israel e está nos escritos nazarenos. O maior tesouro judaico que a humanidade já viu. Eu posso provar. Maioria dos costumes, da forma de falar e das coisas que fazem até hoje estão nos escritos nazarenos. Tudo que você pensava está aqui. Im Irtse Hashem. Im Irtse Hashem. Se permitir o Eterno. Im Irtse Hashem. Im Irtse Hashem. Im Irtse Hashem. Im Irtse Hashem. Fala assim rápido. Im Irtse Hashem. Im Irtse Hashem. Im Irtse Adonai.
se permitir, o eterno. Então, a vida é como uma neblina que se dissipa, como nosso irmão de abençoada memória, Yaakov, o irmão de Yeshua. A vida é como uma neblina que se dissipa. A vida é como a erva do campo, que hoje está verde, mas à tarde começa a murchar e depois seca e o vento leva. Nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo. Você não sabe se vai acontecer alguma coisa. Então, para que você promete? Para que você jura? Para que você faz o voto? Você sabe se você vai poder cumprir? Você sabe o que, é que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer daqui a uma semana? Nós vivemos como se fôssemos donos do futuro. Para nós pertence o hoje, Hayom. O passado aos mortos, o futuro ao eterno. A nós vivos temos um presente, Hayom, o dia, ou seja, qual é o dia? Hoje. Então viva o hoje. Pode fazer? Faça. Quer fazer? Faça. Não quer? Não faça. Mas não precisa prometer. Não precisa prometer, porque você comete transgressão. Enquanto você não paga, você comete transgressão. Aí depois tem gente ainda que promete, aí não cumpre e quer cumprir de uma outra forma. Tem que ser exatamente o que prometeu. Não adianta querer pagar de outra maneira. Ou pela metade, ou uma parte. Prometeu, prometeu. Prometeu, tem que pagar. Então, o que é que Yeshua ensina? Ele ensina para te libertar disso. Ele ensina para você ser feliz, para você não viver amarrado, para você não criar inimizade com as pessoas. Ah, mas eu tenho que prometer. Não prometa, não. Isso não vai fazer você perder uma amizade. Sabe o que vai fazer para você perder uma amizade? Sabe o que vai fazer as pessoas te verem de forma diferente, negativamente falando? Quando você promete e não cumpre. Ou quando você promete e cumpre de uma forma diferente. Você tem que cumprir de acordo com as palavras que saíram da sua boca. E quando descumprimos contra o próximo, descumprimos contra o eterno. Faltamos com a palavra contra ele. As tuas palavras, não fale de modo impulsivo. Kohelet, capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, não fale de modo impulsivo, não se apressem da voz as palavras diante do Eterno, pois o Eterno está no céu e você está na terra. Por isso sejam poucas as suas palavras. Cuidado com o que você promete. Ele não gosta da tolice das pessoas em prometer e depois não cumprir. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Está escrito no Kohelet, capítulo 5. Yeshua coloca aí tudo isso. Na época, era moda. E hoje parece que virou moda novamente. Na época era moda no primeiro século. Fazer votos e pagar os votos lá no templo. Né? Então ia para o templo pagar o voto. E aí aquela pessoa com aquele orgulho. Não todos, obviamente, né? Mas com aquele orgulho, dizer, estou pagando aqui o voto. Fazia muitos votos, muitos votos. Então, quando tinha alguém que não fazia voto nenhum, aquela pessoa parecia até que não tinha um compromisso com o Eterno. Veja só que absurdo. O Eterno não quer voto. O Eterno não quer promessa. Quem quer promessa? Ele quer que você faça, que você cumpra. Viver de promessa, viver de juramento, de voto. Ele não quer nada disso. Ele quer que você o obedeça, que você o ame. Para o Hashem. Vamos seguir o que Yeshua disse. Coloque isso em prática. Não promete nada, não. Não jura de jeito nenhum. Porque você não tem poder sobre o futuro. O futuro pertence a ele. Pode prometer, o Eterno pode jurar, pode prometer, pode levantar a sua mão e jurar e dizer. Por quê? Porque ele é dono de tudo. Ele é dono do futuro. Ele sabe o que vai acontecer. Nós não. Nós não temos poder sobre o futuro. Eu me arrisco a dizer, eu falo de coração aqui, não estou
falando o que eu acho, não, falando o que eu acredito com fé completa. E eu digo o que eu acredito, que fazer um voto é algo tão arriscado, e eu acrescento ainda, é também muito prepotente e orgulhoso de quem faz. Uma promessa, um voto, seja ao eterno, seja ao próximo. Por que eu digo que é arrogante e prepotente? Porque é como se ele dissesse, eu tenho poder sobre o futuro. E quando na verdade não tem. Temos que ser humildes e dizer, olha, eu não sei o que vai acontecer. Não pertence a mim o futuro. A mim pertence o presente. A mim pertence o presente. O futuro é do eterno. Se Imtse Hashem, se ele assim permitir, coloque isso em prática e faça disso um costume na sua vida. Pare de prometer. Seja filho, seja esposa, seja a quem for. Colega de trabalho, parentes. Pare de prometer. Quer fazer algo por alguém? Faça. Surpreenda as pessoas. Agora, você promete, a pessoa fica esperando, fica esperando, fica esperando, fica esperando. Você não faz, você esquece. E acha que vai ficar por isso mesmo? Não. A Torá diz que é pecado. Enquanto não pagar, tem a dívida. Não é melhor viver sem dívida? Então não fica fazendo dívida, não. Com a tua boca. Não fica endividado com a tua boca. Fica endividado com o amor. Com o amor, sempre estaremos em dívida. O amor. Ah, vá. Bom, verso 38. Verso 38. Esse verso 38. Shimatem ki neemar. Vocês ouviram o que foi dito. Ain tahat ain. Veshen tahat shen. Olho por olho, dente por dente. Olho é igual a olho, dente é igual a dente. Essa tradução, olho é igual a olho, dente é igual a dente, nós só temos depois que a gente estuda o que o Mashiach ensinou sobre isso. Mas a palavra tahat, que é uma palavra muito difícil de tradução, que significa embaixo, por, igual, embaixo no sentido de igualar também. Então, somente o sentido de quem está ensinando, de quem entendeu o mandamento, é que nós temos um sentido amplo. E é isso que temos com Yeshua e vamos estudar na próxima aula. Eu agradeço do fundo do coração a todos vocês que estiveram conosco durante esse Shabat. Quero desejar a todos vocês Shavua Tov, uma ótima semana para todos, que o Eterno os abençoe e os guarde. Se o Eterno assim nos permitir, na próxima aula, nós iremos estudar a partir do verso 38. Um beijo para todos vocês. Shavua Tov. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Fique nesse instante com essa maravilhosa canção que vocês amam tanto. Shavua Tov. Lekulam. Uma ótima semana para todos vocês. No amor daquele que vive e reina para todos sempre. No amor do nosso Mashiach Yeshua. Nesse amor que jamais, jamais nos separará do Eterno. Shavua Tov. Baruch Hashem. Abençoado seja o Eterno. Com todo o seu coração, com todo o seu ser, recite conosco neste momento. Yevarechecha Adonai
וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. בשם ישוע המשיח, em nome de Yeshua o Mashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é Rei fiel.
That's